A paz do Senhor a todos. Hoje, dia 15 de maio de 2024, e eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, que agora o Espírito Santo, eu posso dizer assim, né, trouxe à minha memória essa palavra. Até então eu ia descer aqui para minha sala para realizar mais uns estudos, colocar em dia umas videoaulas aí que estão em atraso. Só que quando o Espírito Santo me trouxe à mente essa passagem das Escrituras, eu fui abrir a minha Bíblia, né, aonde estava, e comecei a ler, e várias coisas vieram à minha mente. Então eu quero trazer aqui para vocês. E o interessante é que também há poucos dias atrás, também ao conversar com uma irmã, eu até não me recordo o assunto que nós estávamos conversando, e ela me falou exatamente essa passagem da Bíblia. E eu achei interessante, né, que hoje o Espírito Santo me direcionou mais uma vez a essa mesma palavra. Então eu sempre cito, né, que quando o Espírito Santo nos direciona uma palavra é porque certamente Ele quer nos transmitir, né, um recado profundo, não só para mim, para minha vida, mas também para as demais pessoas. E eu estava aqui meditando, né, pensando, e veio, na verdade, turbilhões de pensamentos. E às vezes eu fico pregando para mim mesmo, e até mesmo me recordando de tantas coisas nesses últimos dias que eu tenho visto e ouvido. Até mesmo de pessoas, né, questionando a Deus pelos fatos, pelos acontecimentos, questionam a Deus. Até hoje mesmo, né, eu estava me recordando de uma pessoa em questão, quando estava sobre essas postagens sobre as enchentes, e eu olhei embaixo o comentário de uma pessoa, né, se lamentando pelas crianças e pedindo a misericórdia de Deus. E teve outra pessoa que colocou embaixo assim, ó: mas Deus não está tendo misericórdia nem das crianças. Que Deus não estava tendo nem misericórdia das crianças. E eu, né, sabe quando você se coça para ir responder? E eu fiquei me coçando, né, para colocar exatamente assim, ó, mas que comentário bem infeliz. Comentário bem infeliz. Mas, como a gente mesmo diz, né, a gente fica se coçando para responder, mas o Espírito Santo segura, né? Não. Mas aí o meu coração se inquieta, os meus pensamentos se inquietam, e eu começo a pensar. Então hoje mesmo, né, antes de vir aqui para minha sala, eu fui dar uma olhadinha no Face e me deparei com mais um vídeo. Era sobre uma notícia. E eu, né, já vocês vão entender porque eu estou falando isso. E nessa notícia tinha-se, né, um vídeo onde câmeras de rua flagraram uma mulher, uma mãe, que estava indo com a sua filhinha de 3 anos e deu um chute no rosto da criança. E essa criança tinha apenas 3 anos. Pela notícia, depois que eu li embaixo, essa mãe, não sei se deu conta ou não que tinha câmeras na rua, mas em plena luz do dia, em plena rua, ela desferiu um coice, um chute no rosto da criança. E aquilo, ao olhar, eu também me doeu, né, porque a menininha, ao mesmo tempo que caiu com aquele chute, ela já levantou e foi prontamente com a mãozinha para segurar na mão da mãe novamente. E não tem como o coração da gente não se doer por isso. E eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que eu pensava isso, me vinha em mente o que essa outra pessoa respondeu, né, que Deus não tinha misericórdia nem das crianças. Mas na verdade, quem não está tendo misericórdia de nada nem de ninguém somos nós mesmos. Não é Deus, é nós mesmos. Porque está aí escancaradamente para todos ver, não só essa mãe em questão que chutou o rosto da criança em plena luz do dia,
mas várias e várias outras situações. E o interessante é que tudo isso nos chega a como a gente costuma dizer, a um denominador comum, né? E quando eu comecei a refletir sobre isso e tentando pensar o que até mesmo essas questões que eu estava refletindo tinha a ver com esse direcionamento da palavra, mas aí quando as coisas começam a se encaixar, a gente vê que realmente, né? Como ontem eu estava fazendo uma prova, na verdade ontem eu estava fazendo uma prova relacionado ao livro de Romanos, que eu fiz uns estudos em relação ao livro de Romanos e depois, né, fiz uma prova, porque sempre tem uma prova avaliativa. E uma dessas perguntas dessa prova em questão dizia qual era o pecado que mais, né, que mais feria a Deus. O pecado mais, vamos usar esse termo assim, não era exatamente essas palavras que tinha ali na pergunta, mas qual era o pecado mais cabeludo, né? Que ia de contra a Deus. E a resposta era a idolatria. A idolatria. Então vocês veem, né, que o que a idolatria ela é capaz de fazer no coração do ser humano. Porque, na verdade, quando as pessoas se voltam a outras coisas, começam a cultuar outras coisas, começam a dedicar sua devoção a outras coisas, elas tendem a virar as costas para Deus, abandonar o verdadeiro Deus. E a partir de então, isso é uma grande porta aberta para vários e vários outros pecados. Por isso que eu digo que a gente chega, né, num denominador comum, porque apesar de tantas coisas que têm acontecido, dos sinais que Deus tem permitido acontecer, mesmo assim o coração do ser humano é voltada para tudo e para todos, menos para o verdadeiro Deus. É triste isso. E eu quero agora aqui, juntamente com vocês, ler esse capítulo mais precisamente, porque na verdade isso aqui eu não quero entrar em estudos relacionados a isso, porque estudos a gente faz em particular, né, quando a gente quer se aprofundar nas palavras, mas aqui esse capítulo que eu quero ler para vocês se encontra no livro de Ezequiel, e aqui fala sobre o propósito, né, que o profeta Ezequiel foi chamado por Yahvé, Deus, para a missão de relembrar aos cativos na Babilônia sobre os pecados que haviam trazido sobre eles o juízo do Senhor, assegurando-os, todavia, quanto às futuras bênçãos que o próprio Eterno lhes concederia em cumprimento à sua palavra empenhada nas alianças que formalizara com o seu povo. E aqui diz que os capítulos de 1 a 24 foram escritos antes da queda de Jerusalém, para enfatizar junto a todos os seus companheiros de exílio que o juízo de Deus contra a cidade e o templo certamente se abateria sobre todos. E eu costumo sempre dizer assim, que para bom entendedor meia palavra basta, né? E quando Deus quer falar, por mais que às vezes pessoas querendo demonstrar suas sabedorias, né? Aí elas já vêm, né, dizendo, não, mas isso não foi agora, isso não foi para nós, isso... Só que elas se esquecem que quando Deus quer falar, né, Ele faz que nem fez, eu achei interessante que até isso eu me recordei, né? Ele faz que nem, né, usou Natã quando foi confrontar Davi, e ele não chegou já direto falando, né? Ele usou uma comparação, usou uma história, né, de um homem que pegou uma ovelhinha ali, para se referir de tudo aquilo que Davi havia feito. Então é exatamente assim que Deus ainda faz com nós. Ele usa, pode usar até mesmo relatos, fatos que já aconteceram no passado, mas para nos transmitir recados de hoje, porque a palavra, né, por mais que, né, os tempos são outros, como muitos dizem,
mas a palavra de Deus permanece a mesma. A palavra de Deus é imutável. Então eu quero trazer essa leitura aqui desse capítulo para vocês, e eu tenho certeza que vocês entenderão o recado de Deus para nós essa tarde. Se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 8. E aqui, antes de começar, tem um subtítulo que diz: a casa de Yahvé é profanada. Exatamente como eu coloquei aí, né? A casa de Yahvé é profanada. Aqui fala sobre a segunda visão de Ezequiel, porque Deus falava, não só falava no passado, mas também fala conosco até hoje, né? De várias formas. E uma delas também é a visão. E aqui fala sobre a segunda visão de Ezequiel e diz assim: no 5º dia do 6º mês do 6º ano do cativeiro, eu, os anciões e líderes de Judá, estávamos reunidos em minha casa quando a poderosa mão de Yahvé, o Eterno, veio sobre mim. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da cintura para baixo, este ser parecia ser feito de algum material incandescente. E dali para cima, sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos, e de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus, e por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém, e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória de Deus, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: filho do homem, levanta, pois, agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado norte e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que inflamava o zelo de Deus. E o Eterno seguiu dizendo-me: filho do homem, vê o que o povo está fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar? Mas isso não basta. Verás ações ainda piores do que estas. Eu paro aqui, né, só um pouquinho para dizer para vocês que Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito Santo, né, que conduziu ele a um espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provocava os ciúmes de Deus. Deus fez esse homem, né, Ezequiel, ver essa imagem, esse trono da imagem, né, desse ídolo que tinham erguido, profanando, né, a cidade de Deus, o templo de Deus, profanando. E é exatamente assim que nós estamos hoje. É assim que a maioria das pessoas estão. E infelizmente, o que eu tenho para dizer para vocês é que infelizmente as pessoas não estão se dando conta. Elas não estão se dando conta. Olha só, aqui segue dizendo, né? Deus disse que além daquilo ali que ele estava vendo, ele ia ainda ver, né, ações piores do que aquela. E em seguida o Espírito, né, me conduziu, isso é Ezequiel falando, né? Em seguida o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou: agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta.
Disse-me ainda: entra e observa com os teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Quer dizer, Deus, né, não só levou Ezequiel a ver esse trono, né, esse trono onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provocava os ciúmes de Deus. Quer dizer, não só mostrou para ele aquilo que muitos estavam vendo, o que estavam diante dos olhos, mas também coisas que estavam às ocultas, coisas que aparentemente estavam escondidas, mas Deus estava vendo. E Deus levou esse profeta e mostrou o que estava acontecendo. Não só aquilo que estava acontecendo diante dos olhos, mas também aquilo que estava acontecendo às escondidas, que as pessoas achavam que estavam escondendo, que as pessoas achavam que estavam fazendo escondido, mas Deus estava vendo, né? E em lugares que não deveriam fazer, né? E olha só, vou repetir aqui. E ele me orientou: agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. E prontamente Ezequiel, né, escavou o muro e viu pela abertura de uma porta. E aí Deus disse para ele: entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Porque é o que mais Deus tem me feito eu ver. Às vezes, sabe que quando eu leio essas passagens, eu me recordo de vários sonhos também, visões dentro de sonhos que Deus havia me dado. Inclusive agora, quando eu estava lendo essa parte que, né, Ezequiel foi levado até Jerusalém, eu me recordei que agora há poucos dias, inclusive eu não contei a muitos esse sonho, porque eu ainda sou inexperiente em algumas coisas e às vezes a gente fica com medo de contar certos sonhos e as pessoas começarem a nos chamar que nem chamava o José, o sonhador, né? Só que, porém, eu até falei para minha irmã, eu disse: e essa noite eu passei tendo uma sonharada. E eu falei essa expressão sonharada porque nesse sonho eu estive em vários lugares. Era como se o meu espírito, né, tivesse sendo direcionado a vários lugares, em curtos espaços de tempo. E eu via ventos, eu via enchentes, eu via lodo, eu via barro, eu via várias coisas, né, em cidades, em lugares diferentes. Só que eu passava me acordando, eu me acordava e voltava a dormir, só que quando eu voltava a dormir era outro lugar. Daqui a pouco eu me acordava, voltava a dormir, era outro lugar. Então eu fui sendo levada, né? Então por isso que eu não entendi muito bem e não relatei a muitas pessoas. Mas eu vi exatamente acontecer como está acontecendo agora, essas calamidades aqui no Rio Grande do Sul. Então eu sei sim que Deus avisa, Deus alerta, Deus mostra. É porque Ele está... Por que essas coisas acontecem? Porque é exatamente isso que as pessoas perguntam. Então Deus nos faz ver o porquê que essas coisas nos acontecem. E muitas vezes pega geral, pega muitos. Pegam os ateus, pega os cristãos, pega de várias e várias, independente de cor, de raça, de, né, posição financeira, independente de qualquer coisa. Tem situações que acontecem no geral, assim como o cativeiro que aconteceu lá com eles. Pegou geral. Então, o que afinal de contas estava acontecendo? O que afinal de contas Deus queria, né, mostrar para as pessoas sobre isso, até mesmo revelando antes o que estava para acontecer e o que iria acontecer depois disso, o porquê de tudo isso, o porquê que Deus faz essas coisas. E, né, através dessas observações que eu faço, das perguntas que as pessoas fazem, até mesmo dessa pessoa em questão que falou que Deus não estava tendo nem misericórdia das crianças, e hoje Deus me fez ver que, né, realmente o que ela falou era um comentário infeliz.
porque é por conta realmente de coisas que estão acontecendo aos olhos vistos e também às escondidas, é que essas coisas, o juízo de Deus vem sobre a humanidade. Mas ainda é por amor. Por mais que muitas pessoas não entendam, por mais que muitas pessoas não consigam compreender, mas ainda é por amor que Deus faz essas questões. É difícil muitas vezes o ser humano colocar a mão na consciência e ver que ainda é por amor. É difícil, porque infelizmente o ser humano está enraizado na terra. Infelizmente o ser humano está enraizado na materialidade. E às vezes tem pessoas que dizem, não é só coisas materiais, é o meu cantinho, é o meu lar, é minhas coisas. Mas não se esqueçam que tudo isso daqui é passageiro. Se Jesus voltar, nós não levaremos nada, e muito menos se nós partirmos daqui, nós não levaremos nada, nem mesmo a roupa que está no nosso corpo, que alguém vai colocar em nós. A gente não leva. Então o apego, as pessoas ainda estão enraizadas nessas coisas, enquanto que deveriam se enraizar na rocha, que é Jesus Cristo. Que deveriam colocar a sua esperança, o seu coração na eternidade, nas coisas que não perecem. E por que essas coisas acontecem? Exatamente por conta desse pecado absurdo e nojento que fede as narinas de Deus, que é a idolatria. Que ao invés de se voltarem, porque Ele ainda está dando tempo por amor às pessoas, as pessoas ainda estão voltadas as costas para Ele e se voltando a mitos, a fábulas, a coisas criadas por Ele, enquanto que a adoração deveria ser dele. E aqui Deus fala, entra e observa com os teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então eu entrei e olhei, e vi toda forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. Quer dizer, eles estavam, olha só, até criaturas rastejantes e animais considerados impuros, que se os animais eram considerados impuros, é porque faziam mal até mesmo para a própria saúde do ser humano. Só que eles estavam ali cultuando até mesmo os seres criados por Deus, aqueles que eram impuros, não só imagens, porque aqui diz todas as imagens de ídolos, né? Mas estavam cultuando imagens a seres, a animais imundos, estavam praticando tudo aquilo que Deus detestava, que Deus havia proibido, né? Estavam cultuando eles ali. E eu paro aqui para dizer para vocês, porque aqui diz assim, eu vou repetir, né? O que Ezequiel falou no verso 10. Então eu entrei e olhei, e vi toda a forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo o lado. Só que tem gente que diz assim, mas a gente não é israelita. Nós não somos israelitas. Gente, não se esqueça, não devemos esquecer que nós somos o jambuzeiro bravo que foi enxertado nessa oliveira verdadeira que é Jesus Cristo, tá? Então, nós fizemos parte sim, apesar de que tem coisas que é específicas para eles, mas também tem coisas para nós, e tem até mesmo lições, tá? De erros e acertos sobre eles, que nós devemos levar em consideração sim, porque se Deus não poupou nem eles, que eram os ramos verdadeiros, quanto mais a nós que fomos enxertados. Então, o que mais eu vejo são pessoas se vangloriando nisso,
Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, agora é só festerê, agora é só vitória, agora é só bênção e prosperidade. Não precisa mais nada, Jesus já fez tudo, Jesus já pagou o preço. E a gente se esquece, né, que se nós não seguirmos a Jesus, porque é Ele o caminho, nós não veremos a Deus. E que sem santificação também nós não veremos a Deus. Não adianta nós fazermos que nem aquele homem que estava seguindo a Jesus, né, de qualquer jeito, e na hora do vamos ver, teve que correr, que caiu até mesmo o lençol que estava coberto sobre ele, né, ele fugiu nu. Porque é isso que acontece quando pessoas querem seguir a Jesus de qualquer jeito. Não é do meu jeito, do teu jeito, é do jeito que está nos expresso aqui nessa palavra. Porque aqui estão os mandamentos, os decretos, as doutrinas do Senhor e nós precisamos seguir. Quando seguimos essa palavra, nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Mas parece que é tão difícil para as pessoas entender isso. É tão difícil. Aí elas estão exatamente como esse povo aqui. E olha o que aconteceu com eles. Que vocês muitas vezes dizem, mas nós não somos eles. Mas essa palavra não era para nós. É sim. Porque se essas coisas aconteceram com eles, quanto mais a nós, se nós negligenciarmos. Se eu e você negligenciar. Se eu e você virarmos as costas para esse verdadeiro Deus. Olha só, vamos seguir, que ainda falta um pedaço aqui para mim dizer para vocês. E aqui diz assim, né, que quando Ezequiel viu, olhou, entrou e olhou, e viu toda forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. 70 líderes e anciões da casa de Israel, incluindo Jazanias, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Quer dizer, até as pessoas, né, os líderes religiosos, os sacerdotes, né, os que deveriam ser exemplo, estavam ali, né, adorando aquelas coisas, aquelas pinturas que tinham sido feitas na parede. Cada um tinha na mão o seu incensário e forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Então ele me questionou: Filho do homem, viste o que os líderes e anciões da nação de Israel estão fazendo em oculto nas trevas? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular? Imagina, né? Aquelas pessoas que deveriam ser exemplos, né? Os líderes e anciões da nação de Israel estavam ali, né? No oculto, quer dizer, no oculto para de repente algumas pessoas, para as pessoas, mas para Deus não estava oculto. Então vocês, quando veem certas coisas sobre nós, vocês não podem questionar onde é que está Deus. Onde está Deus? Mas por que Deus permite? Vocês têm que levar a mão na consciência e sempre pensar, poxa, mas será que eu errei? Aonde que eu errei? O que eu preciso fazer para melhorar? Cada um de nós tem que pensar no que fazer para melhorar a partir de então. E não perguntar onde é que estava Deus. Porque se essas coisas são permitidas da parte de Deus sobre nós, é porque algo está acontecendo. Por mais que muitas vezes os nossos olhos não enxergam. Tem umas que são gritantes que a gente enxerga. Assim como esse trono que foi instalado para essa imagem desse ídolo ali, aos olhos vistos, também estava sendo feito coisas às ocultas. Assim como está acontecendo no nosso meio. Coisas que nós estamos vendo escancaradamente, mas coisas também aos milhares que estão sendo feitas às ocultas. Então é esse cuidado que nós temos que ter. E confrontar, doar quem doer, é melhor doer agora.
mas você vê papai depois. Porque o maior desastre ainda, o que acontece com o ser humano é morrer, né, sem salvação. Esse sim é o pior desastre de todos. E olha só, então isso estava acontecendo lá, né, com líderes e anciões da nação de Israel. Eles estavam pensando que estavam fazendo em oculto, mas Deus levantou esse homem e deu uma visão para Ezequiel, esse profeta, para mostrar para ele o que estava acontecendo nas trevas, que esses homens que deveriam ser exemplares estavam fazendo às escondidas. Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular. Já tinha chegado ao ponto de cada um deles ter criado uma imagem e estar cultuando. Esse é o meu santinho particular. Esse aqui é o meu porque me abençoou em tal coisa. Esse aqui é meu porque me abençoou tal coisa. Assim eles estavam. E será que não nos remete nada hoje? Marta, não fala isso, é a fé. Fé no quê? Fé virando as costas para o verdadeiro Deus? Não, eu não me calarei. Por quê? Marta, mas cada um faz o que quer. Mas enquanto eu tiver vida, a minha missão eu vou cumprir. Porque a nossa missão aqui é de alertá-los. Marta, mas tem uns que, né, não vão se dobrar, tu mesmo fala. Sim, tem uns que infelizmente são vasos preparados para destruição. Mas muitas das vezes eu e você não sabemos quem é. Às vezes Deus pode até nos revelar quem seja, mas na maioria das vezes não. Então nós vamos se negar, se recusar a falar a verdade para todos? Não podemos. Nós temos que falar essa verdade enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda Deus está dando tempo para essas pessoas. E olha só, seguindo aqui. Eles estavam adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular. Cada um tinha um santinho de devoção, um ídolo de devoção. E eles ainda comentam. Ora, Yahvé não nos vê. O Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. E mais uma vez eu vou falar hoje, né? Agora há pouco eu mandei uns áudios ali no grupo, falando essas questões assim, que quando diz essas palavras, não significa que as pessoas, né, digam realmente essas palavras. E eu vou explicar para vocês essas questões. Olha só, aqui Deus falando, né, através do Espírito Santo, dessa visão que deu a Ezequiel, disse, que eles comentavam que essas pessoas adoravam esses ídolos, né? Cada um que ergueram essa imagem esculpida de seu ídolo particular, eles diziam, Yahvé não nos vê, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Isso não significa que eles estavam dizendo só com palavras. Às vezes poderia até ser que eles estariam dizendo isso. Mas às vezes é com as suas próprias ações que eles estão dizendo isso. Porque Deus entende, né? Até mesmo aquilo que nós fizemos com os nossos gestos, Deus recebe como palavra. Não temos o culto racional, que é o nosso corpo que a gente oferece em sacrifício vivo a Deus. Então os nossos gestos também falam. Então essa gente, esses líderes e anciões da nação de Israel, que estavam fazendo em oculto essas coisas, adorando essas imagens, esses ídolos, né? O que eles estavam fazendo? Dizendo exatamente isso para Deus, que Deus não estava vendo eles, que já tinham virado as costas para eles, abandonado, por isso que eles tinham erguido aquelas imagens, através das suas ações. Então cuidado com as tuas ações. Não são só palavras que te condenam. Não são só as palavras que você profere que revela quem você é. Mas também as tuas atitudes. A forma que você está procedendo. Então olha só, muitos de nós estamos exatamente como esses aqui. Viramos as costas para o verdadeiro Deus. E aí depois saem para as redes sociais dizer que Deus não tem misericórdia nem das crianças.
Mas será que não é essas pessoas que já abandonaram o verdadeiro Deus, que não estão tendo misericórdia, por isso que essas coisas têm acontecido? Então quem realmente são os culpados? É Deus ou somos eu e você? Somos nós mesmos que somos os responsáveis por essas tragédias. Pensem sobre isso, porque as tuas ações também falam, dizem muito sobre você e chegam até Deus como palavras. E vamos seguir aqui, que diz assim: e acrescentou: eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos que estes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamos. Olha a que ponto aquela gente tinha chegado. Que aqui, vou mais uma vez repetir para que vocês entendam bem. Deus, através do Espírito Santo, levou Ezequiel, o profeta Ezequiel, e deu essas visões a Ezequiel, ao que estava acontecendo aos olhos vistos e também às ocultas. E inclusive, na própria aqui diz, então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé. Na casa de Yahvé. Estava acontecendo na casa de Yahvé. E eu paro aqui para dizer para vocês o seguinte, que muitos, eu faço questão de dizer isso porque foi isso que Deus me falou e fala para eles, que não é só as igrejas evangélicas não, que são todas as religiões, todas as igrejas que muitas das vezes dizem que é o templo do Senhor. Ele não está falando especificadamente para uma casa não, para uma só denominação não, são para todas que professam que são o nome dele. Então, cuidado, porque isso está acontecendo em muitos lugares, em muitas denominações, em casas que se dizem templo do Senhor, existe profanação da casa do Senhor. E olha aqui, ele levou esse homem e mostrou. E Ezequiel disse: então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamos. Quer dizer, elas estavam no templo chamando, clamando para outro Deus. E esse Deus Tamos aqui também, não quero entrar nos pormenores, porque senão essa live ficaria, bastante extensa, como todas as minhas lives são, mas realmente é para quem quer aprender da palavra do Senhor. Esse Deus Tamos aqui já vem lá das antiguidades, que desde o tempo de Nimrod, era Nimrod, essa mãe dele, Semiramis, que supostamente tiveram um relacionamento, e ela falou depois da morte dele que estava grávida, querendo imitar ali tudo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Então eles foram cultuados. Nimrod era esse Deus Sol, tinha esse Deus Tamos, que era o filho que ele tinha tido com essa Semiramis. Então tudo isso vem crendices, vem idolatria, e cuidado. O que eu quero dizer para vocês é esse cuidado que nós temos que ter. O cuidado é porque agora eles ainda estão no nosso meio. Isso aqui não são só cultura lá da cultura grega, dos romanos, não. Eles também estão no nosso meio infiltrados com outros nomes. E às vezes nome bem conhecido de vocês. Mas vocês estão achando que estão adorando a fulana, que é a mãe do ciclano. Estão achando que estão adorando ao Deus, só que não é. Exatamente como essas mulheres aqui estavam. De repente elas até achavam que estavam fazendo a coisa certa, mas estavam com as costas voltadas para o verdadeiro Deus. Porque aqui elas estavam clamando, chorando e clamando pelo Deus Tamos. Não era Deus Yahvé, não. Era alguém que lá supostamente fez alguma coisa e os bem bons lá acharam no dever, no direito de endeusificar essa gente. E até mesmo criando coisas, porque vocês sabem que os gregos e os romanos, para criar mitos e fábulas, eles são bons,
para criar deuses místicos e várias coisas que só muda de nome, gente. Eu volto a repetir, cuidado que só muda de nome. Não vai adiantar vocês dizer, não, mas é eles lá que tem o Vênus, dependendo, nos países muda o nome, que é Vênus, que é Tammuz, que é Osíris, que é, não sei mais, Diabo A4, que fazem esses nomes aí. Não se enganem, porque entrou aqui no Brasil também, há muito tempo, muito tempo, disfarçadinho de nomes brasileiros. Cuidado, que aí vocês acham, ai Marta, será? Você tem o direito pelo menos da dúvida. Vai pesquisar, vai estudar mais a fundo sobre isso, para você não ficar virando as costas para o verdadeiro Deus e cultuando, deuses que têm forças malignas que agem por detrás disso. Aí olham, fulaninha, as mulheres estão ali sentadas clamando pelo Deus, porque esse Deus que está aqui está escrito em letra minúscula, ok? Porque não existe, são criados, ou até mesmo, vindo de Nimrod, Semiramis, seu suposto filho que tiveram, Então, tudo isso vem de crendices, e não existe isso. Mitos, fábulas, mentiras. Então, cuidado, porque vocês viram as costas para esse verdadeiro Deus, como essas mulheres aqui estavam dentro dos templos, mas clamando para outras coisas que não era o verdadeiro Deus. Então, cuidado. E ele indagou-me, Olha só o que daí Deus indagou para Ezequiel. Viste isso, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que estas. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o oriente e estavam prostrados adorando o Deus Sol. Ai, a gente ri, mas eu rio porque às vezes as coisas são tão óbvias e as pessoas, são tão cegas espirituais que elas não conseguem compreender. Realmente o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vissem a glória desse verdadeiro evangelho, a glória desse Deus maravilhoso. E realmente a idolatria é um dos pecados que mais tem, entristecido o coração do nosso Deus e mais tem afastado as pessoas de Deus. E através da idolatria entra várias outras questões que têm trazido mortes, catástrofes, pestilências para a humanidade. Mas para a humanidade, Deus que ainda é ruim. Deus que ainda não é o misericordioso. Imagina se ele não fosse mesmo, Porque nós não devemos esquecer, gente, que Deus ele não precisa de nós. Eu já por muitas vezes eu me peguei pensando sobre isso. Que se eu fosse Deus, eu já teria acabado com a humanidade há muito tempo. Eu sei que de repente para vocês isso pode parecer bastante pesado, bastante egoísta, mas eu já fiquei me colocando no lugar de Deus. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, por que Deus precisa de nós? Para que Deus precisa de nós? Só para dar incômodo? Só para dar trabalho? Poxa, por que Ele não destrói de uma vez? E um dia, eu inclusive já cheguei a falar para alguém e essa pessoa me disse, graças a Deus que tu não é Deus, Mas as pessoas, às vezes, elas se sentem, sabe, tão superiores a Deus, que elas ainda questionam a Deus. Elas tomam caminhos tortuosos, elas fazem o que bem querem, o que bem entendem, só porque às vezes falam de Deus, acham que estão servindo a Deus. E na verdade não adianta falar uma coisa, mas com gestos fazer outras diferentes. Não adianta, porque gestos falam mais do que 1000 palavras. E é esses nossos gestos, as nossas ações, que vão chegar lá a Deus em forma de palavras. E dizendo a Ele que nós estamos corrompidos, fracassados, miseráveis,
pobres, cegos, nus que somos. Mas tem gente tão se achando que ainda cogita Deus, especula Deus, ao invés de colocar a mão na consciência e pensar, mas o que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu deixei de fazer? Porque muitos estão pagando não só porque plantaram coisas ruins, mas tem uns que também estão passando por isso porque deixaram de fazer o que deveria ser feito. Muitos simplesmente se apostataram. Muitos simplesmente cruzaram os braços e disseram, deixa para lá. Deixa a fé deles. Deixa eles. Um dia Deus trata. Querendo que Deus desça pessoalmente aqui e faça Ele mesmo as coisas. Não. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, Ele vai nos usar como vaso. Ele vai nos usar como instrumentos. Então, Ele vai trabalhar na terra através de mim e você. E quando você se recusa a falar, se recusa a fazer, você está praticamente compactuando também com o erro dos outros e demonstrando que no teu coração não tem o verdadeiro amor. Porque quem tem o verdadeiro amor confronta, fala a verdade. E não diz, deixa a fé deles, que eu vou lá tirar, eu não vou fazer isso. Está se negando. Então depois não reclame pelas coisas que ainda virão. Ainda virão. E nós temos que estar preparados. Essa palavra aqui é de preparação. Se voltem para o verdadeiro Deus. Porque aqui as mulheres estavam clamando pelo Deus Tamuz, enquanto também tinha homens, que estavam, olha só, aqui diz que eles estavam de costas para o templo de Yahvé. Eles viraram as costas para o templo de Yahvé e se voltaram os seus rostos para cultuar, para clamar, prostrando-se e adorando o Deus Sol. O Deus Sol. Porque o Deus Sol que a gente fala não é só o astro, o Sol, não. O Deus Sol, como eu falei em minutos anteriores, era relacionado a Nimrod, que eles tinham lá naquele tempo, naquela época, endeusificado ele. E cada vez que o sol nascesse, eles diziam que era Nimrod que estava ali entre eles. Esse é o Deus Sol. Procure estudar um pouquinho mais sobre essas coisas, gente. E até hoje, essas questões estão no nosso meio. Até hoje, eles estão camuflados no nosso meio. Repito mais uma vez, não foram só lá os romanos, os gregos, não. Aqui no nosso meio, vamos falar mais precisamente do Brasil. Aqui eles estão infiltrados com outro nome. Só que, porém, as pessoas fazem que nem esses sacerdotes, esses líderes e anciões aqui. Que aí eles esculpiam imagem esculpida do seu ídolo particular. Aí eles desenhavam aquelas imagens, esculpiam e ali colocavam o nome a quem eles queriam que pertencesse aquilo ali. Só mudava o nome, mas remete tudo lá. E o que age por detrás disso, todos nós já sabemos, e se não soubemos, temos que saber. É o diabo puro. Diabo puro. Mas eu recebi bênção, eu recebi vitória. Não te engana. Não te engana. Porque o inimigo, para te fazer virar as costas para o verdadeiro Deus, ele te dá as coisas que você está pedindo. Cuidado. Cuidado, cuidadinho. Como eu digo assim, cuidadinho. Tá? É o verdadeiro Deus. É Deus. Por isso que as pessoas aí se voltam cada vez mais a esses deuses de letra minúsculas, a essas imagens esculpidas, porque fez tal milagre, eu pedi e aconteceu. Cuidado, cuidado que tem forças malignas agindo por detrás disso. Olha só, então ele me questionou mais uma vez: viste tudo isso, filho do homem?
Porventura, as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornam a inflamar-me a cólera. Vê, olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz como gesto cerimonial de culto à natureza. Olha só, gente, eu também paro aqui, eu já estou quase terminando esse capítulo, só falta mais um verso, mas eu quero parar aqui para dizer para vocês também que eu sou uma pessoa que... Eu vou abrir esse parênteses para falar sobre isso, porque aqui fala, né, que Deus falou a Ezequiel dizendo, olha lá o que fazem, estão levando um ramo ao nariz como um gesto cerimonial de culto à natureza. Apesar de que, eu creio sim que Deus deixou aí para nós uma natureza maravilhosa, que quando a gente coloca Deus à prova, aí é como se Deus dissesse assim, vou citar um exemplo. Supondo que eu comi demais, deixei o espírito da gula dominar o meu coração e comi demais. E essa comida começou a me fazer mal, porque tudo que a gente come em excesso faz mal. E eu tô ruim do meu estômago. Aí é como se Deus dissesse assim para mim: aham, dona Marta, comeu demais, deixou a gula entrar no teu coração, Tudo bem, ok, errou, mas não repita mais isso. Mas agora vai lá, pega um chazinho de boldo e vai tomar, tá ali, deixei a natureza para quando vocês me colocassem à prova. Eu não sou tão ruim não, eu tenho amor por vocês sim. Apesar de que vocês me colocam à prova, eu deixo aí as coisas para que vocês corram também, mas não é para vocês se voltarem a isso, como esse povo estava fazendo. Aí, como eles conseguiam achar cura, às vezes, para várias coisas através da natureza, eles começaram a cultuar isso. Meu Deus, como o coração do homem é corrompido! Como o coração do homem é tão miserável que se volta a tudo e qualquer coisa que foram criados por Deus, mas tem dificuldade de se voltarem a Deus. Eu fico assim, indignada e perplexa com essas questões. Porque eu vejo muito, aí vem com uma plantinha, barará, plantinha. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Eu apenas citei esse exemplo para vocês. Que eu creio sim que Deus deixou uma natureza para que quando a gente colocasse-lhe a prova, fizesse, teimasse, fazer coisas que não deveria, e isso acarretasse problemas para nós. Ele deixou as coisas para a gente ir, mas não para a gente depositar depois a fé nessas coisas e começar a idolatrar essas coisas e começar a usar essas coisas como amuletos, como apetrechos, como para vir e fazer umas coisas aradas. Não! Entendam! Não é assim que se procede. Não! E saibam que também, se Deus não quiser, Ele nem deixa essas coisas fazerem ações sobre nós. Se eu estou ali crendo, não, mas eu vou tomar agora e vou me virar pro chá de boldo. O chá de boldo me salvou, o chá de boldo me curou. Da próxima vez que eu tomar, Deus não vai me dar cura, não. Estou me voltando para isso. Vocês estão entendendo? Gente, raciocinem. O nosso cérebro foi feito para pensar. O nosso cérebro foi feito para nós ficar remoendo as coisas, para nós ficar pensando, ok? Não é só para encher a cabeça, não, tá? Usem aqui e não cultuem as coisas que Deus criou. Não cultuem a esse tipo de coisa. Cultuem a Ele, ao Criador. É a Ele que vocês têm que cultuar. Por conta dessa falta de cultuação, de adoração ao verdadeiro Deus, é que muitas coisas, infelizmente, ainda virão sobre nós. Por esse motivo, eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles.
ainda que berrem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Deus é ruim quando disse essa palavra para aquele povo? Deus foi ruim? Deus foi rigoroso? Deus foi desamoroso? Não. Ele falou exatamente porque ele sabia que por mais que fosse dado oportunidades àquelas pessoas, eles não iam se voltar. E tinha uns que ainda iam se voltar, mas só no tempo que as coisas estavam acontecendo. Aí depois que aquilo passa, aí depois que as coisas passam, aí eles já se voltam de novo para essas idolatrias, já se voltam de novo para essas coisas, esses cultos a outras coisas, e viram as costas para o verdadeiro Deus. E Deus sabe todas as coisas. Sabe quem vai se voltar e permanecer? Sabe quem vai se voltar só enquanto está passando naqueles momentos? Ou sabe quem nunca mesmo assim vai se voltar? Deus sabe tudo. Então por isso que ele diz certas coisas, certas questões. Ele é ruim? Não. Que como eu disse para vocês, uma vez eu me colocando no lugar de Deus, eu pensei assim. Para mim, eu já tinha destruído, E até inclusive também, quando eu comentei essas questões, me perguntaram assim, me disseram assim, né? Mas é que Deus não pode ir contra a sua palavra. Só que eu penso assim, se ele destruir tudo, quem é que vai contra a palavra dele? Mas não tem de mais e nem de meio mais. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu penso assim. Ele é o soberano. Ele é o poderoso. Ele é o criador. Se ele destruir tudo, quem é que vai contender? Então, realmente, ele é amor. Ele é misericórdia. Ele é longânimo. E, meu Deus, como o Senhor é longânimo. Meu Deus, como o Senhor tem paciência com nós. Meu Deus, como o seu amor realmente é insondável, é incalculável. Porque por mais muitas vezes que Deus por amor permite certas coisas, mesmo assim tem gente que não se dobra, não se curva. Ao contrário, tem gente que fica mais ruim ainda. Tem gente que fica mais ruim. Como no caso que eu vi dessa pessoa que comentou, mas Deus não está tendo nem misericórdia das crianças. Para mim, essa pessoa é o sujo ficando mais sujo. É o injusto praticando mais injustiça ainda. Pessoas que realmente daí nessas questões, elas se revelam ainda mais quem são. Elas ficam mais injustas, elas ficam mais sujas. Deus tem culpa? Aí, quando fatos depois acontecer com essas pessoas, elas podem reclamar que não tiveram chance? Não podem. Por que isso? Por que aquilo? Gente, pensem, analisem todas as coisas. Vocês não podem só se deter em certas pessoas. Deus, ele não tem essa visão limitada. Ele olha no geral. Ele olha no sentido geral da humanidade. E no sentido geral que ele está olhando para a humanidade, o que ele está vendo em nós? O que nós estamos fazendo? O que será se vocês olharem, pararem um pouquinho para refletir, se colocarem no lugar de Deus e olhar para toda a humanidade em geral? O que vocês... Reflitam sobre isso. O que vocês estariam enxergando no coração da humanidade? Como que vocês estariam enxergando a humanidade? Porque quando eu faço isso e olho e observo no geral, seja pessoas dentro da igreja ou fora da igreja, quando eu olho no geral, não só na minha cidade, não só no meu estado, não só no meu país, mas no geral, quando eu faço essas observações, eu só vejo corrupção. Eu só vejo carnalidade. Eu só vejo apegos à materialidade.
Eu só vejo escárnio, zombaria. É isso que eu vejo. A grande maioria das pessoas estão assim. Por isso que a palavra realmente ela já diz que, né, quando perguntaram a Jesus, mas então serão poucos os salvos? E ele disse, se esforcem para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, mas não conseguirão. E por quê? Porque a humanidade é boazinha? A humanidade é solidária? A humanidade é voltada às coisas espirituais? Não, né? Não. Então não culpem a Deus por as coisas que estão acontecendo. Não questionem a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Apenas reflitam e façam a parte de vocês para melhorarem cada vez mais. Melhorarem, se tornarem pessoas melhores. Porque a promessa de vida eterna não é aqui na terra. A vida eterna que Deus nos prometeu, ela é eternidade. Não se esqueçam que Deus é espírito. Deus não é materialidade. Cuidem essas questões, ok? Porque é essa palavra que Deus me direcionou a dizer para vocês que apesar de todos os acontecimentos, apesar dele ter levantado homens e mulheres, ter dado sonhos, visões, revelações, que até mesmo tem aí agora que as pessoas estão largando nas redes sociais umas revelações, visões e revelações que Deus tinha dado lá atrás, agora que as pessoas estão passando por aí. Mas Deus já tinha alertado sobre essas coisas. E quando Deus alerta, é que Ele quer que a gente faça como o povo de Nínive. Se rasgue, né, não as nossas vestes, mas o nosso coração diante dEle. Ele quer que a gente se volte para Ele, não porque Ele é um Deus carrasco, é porque a própria glória, a santidade exige que nós nos santifiquemos. Porque caso contrário a gente não vai ver Ele, e Ele quer que a gente conheça, assim como Ele nos conhece. Então Ele quer quando Ele levanta homens, mulheres e até crianças para falar essas coisas, é porque Ele quer que a gente se volte para Ele. Ele não quer que a gente se perca. Então Ele é o único que não tem culpa de nada. Não atribua a culpa a Deus, não questione a Deus, questione a você mesmo, o que você tem feito ou o que você tem deixado de fazer. Se você está realmente aqui nesse Deus Yahvé que tudo criou, ou se você está virando as costas e cultuando as coisas criadas. Eu quero aqui deixar mais uma vez um exemplo para vocês bem claro dessas questões. Não me chamem, tá, de preconceituosa ou de, né, eu sempre esqueço a palavra que se refere à religião, né? Mas não se trata dessas questões, isso se trata de amor. É o amor que eu tenho por vocês, que Deus me ensinou a ter pelos meus irmãos, que enquanto eu tivesse vida, eu tinha que confrontar, por mais que no primeiro momento as pessoas não aceitassem, por mais que eu tivesse que falar até mesmo para os vasos preparados para destruição, mas o que eu não posso é me calar, eu tenho que falar, porque até mesmo esses vasos preparados para destruição, que Deus sabe que eles nunca se voltarão para Deus, eles não vão poder reclamar e chegar diante de Deus e dizer, mas eu não ouvi falar. Ouviu sim. Deus vai puxar lá e vai mostrar. Tá aqui, ó. Só que, porém, tu confrontou, tu não aceitou, tu desprezou, tu tentou confrontar com outras palavras, com versos isolados, tá aqui, ó. Então essas pessoas não vão poder reclamar. Mas eu vou usar mais uma vez esse exemplo e vou usar de mim mesmo, porque foi isso que Deus me direcionou hoje, ok? Então eu vou citar eu mesmo.
Eu, a Marta, olha só, prestem atenção. Se eu entreguei a minha vida para Deus e disse, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, é isso que Ele vai fazer. Então, a partir desse momento, eu sou um vaso, um instrumento de Deus. Então, se eu buscar todos os dias, porque o maná a gente não busca, né, só uma vez na semana, a gente busca todos os dias ele, né? Então, quando a gente busca, a gente se consagra, a gente pede, a gente recebe. A palavra diz isso. E quando a gente pede o quê? Materialidade? Não. Diz quem pede o Espírito Santo. Então, se eu peço o Espírito Santo, Deus vai vir e vai me conceder dons. E esses dons, né, entre eles tem da cura, da revelação, né? Então, vamos usar aqui o dom da cura, só como exemplo para vocês. Se eu orar por alguém e alguém ficar curado de um câncer, de uma enfermidade qualquer, por mais que a medicina tenha enganado a pessoa, e eu orar e a pessoa ficar curada, não sou eu que fiz isso. Eu só fui um instrumento. Vocês não podem cultuar a mim. Vocês não podem idolatrar a mim. Porque eu, sem Deus, eu não posso nada. Eu não posso nada. Então é Ele que faz. Vem o poder dele, passa através de mim e vai por você. E só acontece isso se eu estiver realmente consagrada com o dom, né, concedido pelo Espírito Santo. Aí vem e vai para você. Mas não sou eu. Não sou eu. Então, por isso que muitas vezes Deus também não dá mais dons espirituais para as pessoas, porque elas não estão preparadas. As outras pessoas não estão preparadas para isso. Porque daí elas já começam, irmã Marta, é capaz até de erguer um ídolo de mim. E olha só, vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais adiante, porque, como eu disse para vocês, é isso que Deus me mostrou, é isso que eu vou falar para vocês. Por mais que Deus tenha me usado e eu orado por alguém e alguém ficar curado, orem por mim. Orem por mim, que Deus continue me usando. Mas agradeçam a Deus. É a Deus que vocês têm que procurar. É a Deus que vocês têm que se voltar. Ok? Não é para mim. E por mais que eu, a Marta, né, Deus operasse milagres diversos através de mim. Até de paralítico andar, cego enxergar, câncer ficar curado, né? Uma pessoa com câncer ficar curado, por mais que Deus tivesse isso. E chegou um determinado momento, eu morri, né? Deus me recolheu. Terminou o meu labor aqui, Deus me recolheu. Não vai adiantar homem nenhum dizer, não, mas a Marta agora virou uma santinha. A Marta agora é uma santa, a Santa Marta. Santa Marta. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu, depois de estar lá, tchau e graças. Eu não vou ouvir mais vocês. Ok? Então, não adianta vocês me santificarem. E pode até alguém me santificar. Pode até alguém erguer até uma imagem minha, imprimir uma foto minha, a Marta Santinha, enquanto esteve na terra, né? Operou vários milagres, maravilha, e ficar ali. Não vai adiantar. Sabe quem que vai estar em redor se vocês fizerem isso? Quem é que a palavra diz que está em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar? Quem é que diz que está? Não é Satanás? Não é o diabo? Que está em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar? É rugindo como leão que se disfarçando do leão da tribo de Judá. É por isso que às vezes as pessoas não acham maldade. Não, mas não tem maldade. É a Martinha, a Santinha. Vou cultuar ela. Não vai adiantar. Aí o inimigo vai ouvir aquilo que você está pedindo e vai muitas vezes conceder para ter tirado o foco. Para ter tirado o foco. Para te afastar do verdadeiro Deus e fazer com que você cultue mais as coisas criadas
do que o Criador. Então cuidado, que é por conta exatamente dessas coisas que muitas outras ainda irão acontecer. Muitas outras irão acontecer, diz o Senhor, num tempo tão curto que vocês não terão tempo mais para ajudar uns aos outros. Cuidado com essas questões. Se voltem enquanto é tempo. Rasguem o seu coração diante de Deus, porque é exatamente isso que Ele quer de nós, que nós nos voltamos a Ele, que por mais que venham sinais e sinais e sinais, uns após os outros, assim como você vai estar ouvindo notícia que está acontecendo algo aqui, já algo lá também vai estar acontecendo e lá algo mais lá. E vocês vão ficar atônitos. Mas por mais que vocês ouvirem que alguém morreu, mas se essa pessoa aproveitou o tempo que está sendo dado, não se lamentem nem chorem, porque é o tempo deles que estão se findando. Uns para a eternidade e outros para a perdição, porque não deram ouvido, não aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada. Então não se lamentem, mas se vocês estão ainda respirando, aproveitem, que vocês estão tendo a oportunidade que muitos desperdiçaram. Então é hora de se enraizarem nesse verdadeiro Deus, porque assim como esse povo que vocês dizem que nós não temos nada a ver com eles, que nós somos os gentios, que nós não somos os judeus, mas se deles nem eles foram poupados, quanto mais a mim e a você. Não se vangloriem por essas questões. Não se vangloriem, agora é hora de se humilhar perante os pés do nosso Deus. E só existe um Deus, por mais que os homens criaram deuses, que viraram as costas para Deus, por mais renomado, por mais cacife que teve um homem na face da terra, ele não é Deus. E ele não tem o poder de criar outro Deus. É Deus que é poderoso e é Ele que cria todas as coisas. E a maldade, a corrupção, isso significa que a pessoa está afastada, tem ausência de Deus. Então parem e reflitam. É essa palavra que eu trago para vocês hoje. Se afastem de uma vez por todas da idolatria, porque a idolatria tem aberto portas para várias e várias outras coisas e vocês têm se afastado do verdadeiro Deus. Não pensem que só de falar, não pensem que vocês podem cultuar a um Deus hoje aqui, um Deus lá amanhã, que não é assim. É só um. É só um. Um é o caminho que leva a esse Deus. É um só. E a palavra nos diz. Quem é que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Por mais que enfrentamos a morte, mesmo assim é a vida. Porque apesar de que concordo que muitas vezes vê a morte, principalmente de crianças, de jovens, de idades tão, jovens ainda, dá um impacto na gente. Mas a nossa esperança aqui dentro é quando eles têm Deus, é que eles estão muito melhor do que qualquer um de nós. Estão melhor do que qualquer um de nós. Então como que eu posso dizer que Deus não é misericordioso? É misericordioso sim, é sim.
Porque desgraça é morrer longe dele. Desgraça é perder a vida e ficar eternamente longe dele. Isso é desgraça maior. Então não questionem essas coisas. Apesar de que ninguém quer, mas pensem sobre isso. Não se lastimem tanto pelas coisas. Mas passam a orar mais, a clamar mais a esse Deus. Porque se vocês usassem o tempo que vocês têm para se lamuriar, se lamentar, escrever desgraças e lamúrias, se vocês usassem esse tempo para adorar a Deus, para se rasgar diante de Deus, para pedir perdão dos pecados, as coisas ficariam melhor. Mas é exatamente por conta que os homens não fazem isso, as pessoas não fazem isso, que as coisas vão acontecer ainda mais. Que triste isso. Que triste. Então orem, gente. Clamem a Deus, se voltem a Deus. Porque vocês podem ler, vocês não podem, não fiquem só com isso aqui, porque aqui diz assim, ó, dos capítulos 8 ao 10, que é a segunda visão de Ezequiel. E vocês vão ver, né, o que fala ali depois. Então, olha só, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus, a gente vê, por isso que eu não concordo quando dizem que, foi só lá para aquele povo, isso já aconteceu. Eu não concordo com isso, porque cada vez que eu me deparo com essas questões, eu vejo exatamente essas coisas acontecendo. Então, por isso que nós não podemos confundir as coisas. Nós temos sim que tirar essas questões como exemplo. Repito mais uma vez, se Deus não poupou nem eles que se diziam que era o povo de Deus, era Israel, quanto mais a nós, que a gente se chama de gentios, quanto mais a nós. E não pensem que, mas a minha igreja não é assim, a minha igreja não é profanada. Cuidado! Olhem para vocês verem aonde que está voltado o coração dessa gente. Vê se na tua igreja realmente tem um único e verdadeiro Deus. Ou já estão 3, 4 ali dentro implementados, disfarçados de coisas boas. Porque é assim que o inimigo trabalha. Hello! Alô, terra! O inimigo não vai vir com garfo, com chifre, não, e saindo fogo das ventas, não. Ele vem camuflado de coisas boas. Ele vem camuflado de coisas prazerosas. Ele vem camuflado até mesmo às vezes de religiosidade. Lembra que ele citou versos para Jesus, né? Quem olhava dizia que o diabo estava sendo um pregador naquela hora. Cuidado! Cuidado, prestem atenção. Leem e estudem a Bíblia, que ninguém mais vai enganar vocês. Vocês vão saber discernir entre o sagrado e o profano. E vocês vão começar já não aceitar, recusar tudo que for profano. Não aceitem. Não aceitem. Não, não, não e não. Eu não aceito. Mas é fé. Não aceito. São meus irmãos. Se estão com a fé focada em algo errado, eu vou dizer. Enquanto eu tiver vida, eu vou dizer. Voltem-se para o verdadeiro Deus. Não cultuem as coisas criadas. O único que morreu e ressuscitou no terceiro dia foi Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Por mais que o nosso corpo físico tombar aqui na terra, mas nós teremos vida eterna. Amém? Então era essa a palavra que Deus me direcionou a dizer para vocês nessa tarde. Cuidado com a idolatria. Muitas coisas ainda virão. Numa maneira que
Eu já falei isso em alguns cultos, onde raramente me dão oportunidade, porque não gostam exatamente dessa palavra mais forte, mas aonde Deus me coloca eu falo, e eu já tinha falado sobre isso, que nós ia passar a ver coisas que antes nós só via na televisão, e nós vamos passar a ver coisas que antes a gente via esporadicamente. É por isso que tem gente que diz assim, mas isso já acontecia desde lá do passado. Sim, já acontecia. Porque, contrariando muitos que dizem que esse é o princípio das dores, o princípio das dores já aconteceu lá um tempo atrás. Porque nós não podemos esquecer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele pode olhar para nós lá do céu e ver que, na verdade, esses 2024 anos, para ele é um dia. Então, cuidado, tá? Porque quando Jesus disse que os discípulos viriam, né? Ia ser o princípio das dores, isso já começou lá no passado. Agora, na verdade, nós já estamos na reta final do parto. Então, as dores iriam aumentar, e o tempo entre uma dor e outra iriam encurtar. Então vocês vão ver acontecimentos no Rio Grande do Sul, conforme o Rio Grande do Sul está acontecendo, vocês vão ouvir lá na China, lá no outro lado do mundo, daqui um pouco ali no outro, daqui um pouco mais acirrada essas dores. E o tempo entre essas dores e outra vai encurtar. Mas esse é o tempo, essa é a longanimidade de Deus. Não é para assustar vocês, eu sempre disse isso nas lives que eu fiz, e das pessoas que me acompanham, vocês sabem que eu sempre disse, não é para assustar vocês. Ao contrário, porque até mesmo Jesus disse, não vos assusteis. É necessário que tais coisas aconteçam. E por que é necessário? Porque sempre através disso, tem pessoas que se voltam para Deus. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, Ele quer que venha se arrepender e se voltem para Ele. Então, por isso que Ele permite essas questões. Não é porque Ele não tem misericórdia. Não é porque Ele não tem amor. Ao contrário disso. É porque Ele nos ama. É porque Ele quer nos ver voltados a Ele, que é o único Deus. Então, não vos assusteis. É necessário que aconteça. Mas se voltem para Deus. Orem pelos santos. Como o apóstolo Paulo diz, orais pelos santos. O que isso significa? Por esses vasos que Deus está usando nos últimos dias para propagar o evangelho, para realizar sinais e maravilhas também no nosso meio, com curas, com libertação, com transformação. Porque não vem só desgraças não, vem manifestações do poder do Espírito Santo como vocês nunca viram também. Se preparem que vocês vão ver, vão presenciar coisas lindas no nosso meio, de Deus fazendo, daqueles que se colocam na brecha, dos santos esparramados na face da terra que estão confrontando a isso tudo e estão colocando suas vidas nas mãos do Senhor, renunciando realmente todas as obras da carne para viver no Espírito, para serem usados como um instrumento para resgate das almas. Então vocês também vão ver essas coisas. Então se preparem, tá? Estejam com o coração de vocês preparados, porque daí nada vai abalar, ao contrário, vai firmar cada vez vocês mais nessa rocha que é Jesus Cristo. Amém? E eu já quero fazer uma oração colocando a Deus assim. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho nesse momento, Pai, te agradecer primeiramente por mais esse dia, por mais esse fôlego de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de viver e assim termos tempo de se arrepender, de rasgar os nossos corações a Ti. Obrigado, Papai, e obrigado pelos direcionamentos da Tua palavra. Obrigado por fazer nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver aonde estamos errando para consertar, corrigir, Pai.
porque queremos nos santificar cada dia mais e mais, para sermos merecedores do teu amor, da tua misericórdia, da tua longanimidade. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter tido paciência para conosco, amor para conosco, misericórdia, compaixão, mesmo em muitos dias nós não sendo merecedor. Perdoa, Senhor, e obrigado, Senhor. Mas, Pai, nesse momento, quero colocar diante de Ti não só a minha vida, mas também a vida dessas pessoas que escutaram ou que ainda escutarão essa mensagem, para que elas possam refletir sobre isso, até mesmo se darem o direito de dúvidas e abrirem as suas Bíblias e irem, Pai, estudar, pedirem revelação da Tua parte, confirmação da Tua parte, para que elas realmente, Pai, se há alguma idolatria em seus corações, para que elas deixem e se arrependem e se curvem diante do Senhor, que é o único Deus vivo e poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, para que elas voltem, Pai, não mais as costas para Ti, mas a face delas aos Teus pés. Pai, eu lhe peço nesse momento, vai dando clareza, vai dando entendimento, vai dando sabedoria. E, Pai, aonde tiver, Pai, instrumentos Teus, os Teus santos na face da terra, eu já peço, já clamo por eles, dê poder, autoridade, equilíbrio, revestimento espiritual, para que eles possam, Pai, lutar cada vez mais contra essas potestades malignas, principado das trevas, e trazem das mãos deles os nossos irmãos que estão cativos, que estão à mercê, que por conta da idolatria que tomou conta de seus corações, viraram as costas para Ti e abriram portas no mundo espiritual e deram legalidade para várias coisas acontecerem em suas vidas, para que elas possam se voltar a Ti, para que elas possam arrecadar, Pai, arrebanhar, trazer de volta os cativos a Tua presença, e que essas pessoas, Pai, nunca mais saiam de diante de Ti. Pai, eu lhe peço, Senhor, de entendimento, de sabedoria. Prepare o terreno, Pai, que é os corações dos seres humanos para ouvirem e receberem a Tua palavra. Que eu sei, Pai, que essa palavra muitas vezes realmente é a pá, é o martelo que esmiuça a penha, e muitas vezes dói, machuca, mas é para o nosso bem, e que elas possam ter essa compreensão, Pai, que como a pá que vinha na sua mão, que coisa linda quando a gente para ver, que quando a pá batia no trigo, separava a palha do trigo, separava a carnalidade do homem e fazia com que ele fosse espiritual diante de Ti. E muitas vezes essa batida dessa pá machuca, mas que eles possam entender, machuca, mas que eles possam compreender que é preciso desapegar da carnalidade, desapegar da materialidade e viver no Espírito. Porque eu sei, Pai, que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe do que nós precisamos aqui na terra para nossa subsistência. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso que o Senhor já disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Senhor sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas que o nosso amor nunca seja voltado para essas coisas, mas que seja apegado a Ti, ao Teu reino, à Tua justiça. Pai, desse entendimento, fortaleça os corações. E nesse momento também eu peço, Pai, aonde tiver alguém que esteja com alguma enfermidade em seu corpo, alguma doença em seu corpo ou alguma enfermidade na alma, no espírito, adentre esses lares, traga a cura, a libertação, a transformação de vida. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que caia por
terra, Pai, todo intento, todo levante de Satanás sobre essas vidas. Que caia por terra a cegueira espiritual que o inimigo colocou em muitos. Que caia por terra todos os tampões dos ouvidos que o inimigo colocou para que eles não ouvissem a tua palavra. Mas que caia por terra esses levantes de Satanás. Que a partir de hoje essas vidas sejam libertas, transformadas para a honra e glória do teu santo nome. Porque o Senhor sabe dos planos que tem para cada um daqueles que se voltam para ti. São planos tão bons, tão maravilhosos, que se a humanidade soubesse, eles não queriam nem papo com o inimigo. Eles não queriam mais nada com o inimigo. Ah, Pai, mas dê um entendimento, prepare os corações. Que aonde chegar essa palavra, que eu sei que o Senhor vai levar até onde tiver que levar, vai chegar onde tiver que chegar, com quem o Senhor quer falar, porque o Senhor é assim, aleluia, e nós temos que compreender. Pai, Pai, então eu te coloco esse momento nas tuas mãos, essa oração nas tuas mãos, essas pessoas que acompanharam ou que ainda acompanharão, eu coloco nas suas mãos, porque o Senhor é o único a quem eu confio os meus irmãos, porque o Senhor é o único que tem amor, misericórdia, compaixão para com as pessoas, independente daquilo que elas estiverem praticando, mas quando há arrependimento, aleluia, o Senhor, Pai, diz que dos teus pecados não me lembro mais, porque quando elas se rasgam diante de ti, veem as suas misérias diante de ti, confessam os seus pecados e não voltam mais a fazer, o Senhor é o único que não joga mais na cara deles esses pecados. Quem faz isso é Satanás, mas o Senhor não faz. Então por isso eu confio essas pessoas nas tuas mãos, Pai, pedindo salvação, cura, seja interna ou externa, seja na alma ou no corpo, pedindo a transformação de vida, e para os teus santos na face da terra o fortalecimento e o revestimento espiritual. Eu coloco nas tuas mãos, Pai, crendo que já recebi. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus.